Meu ideal seria escrever uma história tão inspiradora que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, suspirasse. Suspirasse tanto que chegasse a chorar e dissesse: Ai meu Deus, que história mais inspiradora! E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para duas ou três amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse ficassem altamente motivados e felizes de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo seus próprios suspiros e sonhos, e depois repetisse para si própria. Mas essa história é mesmo muito inspiradora. Que um casal que estivesse em casa deprimido, o marido praticamente em monotonia com a mulher presa na rotina, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido a leria e começaria a sorrir, o que provocaria curiosidade na mulher. Mas depois que esta, apesar de sua vontade, tomasse conhecimento da história, ela também fosse inspirada e começassem a planejar a viagem de suas vidas juntos, provavelmente para um lugar muito, muito distante dali, com o aroma do mar e das paisagens com as quais só poderíamos sonhar. Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história suspirasse. E tão motivadora, tão fabulosa, tão positiva e tão alegre, que todos sintissem seu coração cheio de inspiração. Que o comissário do distrito, depois de ler minha história, pudesse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes lembrasse: Por favor, se comportem, que já vou. Eu não gosto de prender ninguém. E que assim todos pudessem ver de outra forma os seus empregados. Que compreendessem que as pessoas a seu cargo também têm sonhos e que pudessem compartilhar-lhes essa motivação ao escutar minha história. E que ela aos poucos se entendesse pelo mundo e fosse sentida de mil maneiras. Se contasse por um persa na Nigéria, a um australiano em Dublin, a um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela mantivesse esse toque inspirador, a sua nobreza, o seu encanto edificante e que no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho expressasse: Nunca senti uma história assim, tão encorajadora e tão nobre, em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para senti-la. Essa história não pode ter sido escrita por nenhum homem. Foi com certeza algum anjo tagarela que a cantou para os ouvidos de um santo que dormia. Sim, deve ser a história de um ser divino que procurou dar uma lição às pessoas que necessitassem de algo animador, encorajador, edificador e enriquecedor para suas vidas. E quando todos me perguntassem, mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na casa, de um amigo que contou a outro amigo, e que por sinal começaram a contar assim. Ontem ouvi um amigo contar uma história e eu esconderia completamente a simples verdade, que eu inventei toda a minha história em um só minuto, quando lembrei da tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta de seu bairro.